perispírito é um envoltório sutil e perene da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. As suas funções principais são conectar o espírito à matéria, permitindo a encarnação, delinear a forma e estrutura do corpo físico, armazenar as experiências e memórias evolutivas e transmitir as sensações exteriores ao espírito. Dessa forma, podem ser catalogadas algumas propriedades do perispírito. Uma das propriedades é a plasticidade, ou seja, o perispírito é a extensão da alma, é o eterno espelho da mente, molda-se de acordo com o seu comando mental. Ele pensa, de acordo com aquilo que ele pensa, ele molda a sua forma física. O corpo espiritual, ele mostra um extremo poder plástico, ele adapta-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. Ele tem uma densidade. A densidade do perispírito vai variar de acordo com o indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, ele é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, ele aproxima-se da matéria, então ele é mais denso, devido à baixa condição mental e espiritual daquele espírito. A ponderabilidade é outra propriedade, assim como a luminosidade. Ou seja, quanto mais denso é o perispírito, mais pesado é o corpo espiritual. E é menos luminoso, que é outra característica, outra propriedade do perispírito. Então, quanto mais denso, mais pesado e menos luminoso. Quanto menos denso, mais sutil e mais luminoso é o perispírito. Outra propriedade do perispírito é a penetrabilidade, ou seja, a sua natureza etérea permite ao espírito, se presente, as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física. A única coisa que o impede de atravessar uma barreira física é a sua condição mental. Se ele acreditar que ele não pode atravessar, ele vai ter dificuldade. Outra propriedade do perispírito é a visibilidade. Ou seja, o perispírito é completamente invisível aos olhos humanos, mas não é para os outros espíritos. Os menos adiantados percebem o corpo espiritual dos seus pares, ou seja, aqueles que estão na mesma frequência. E já os espíritos superiores podem perceber a intimidade do perispírito, tanto faz do espírito desencarnado quanto do espírito encarnado. Outra propriedade do perispírito é a tangibilidade, ou seja, o perispírito com devido suporte ectoplásmico, ele pode tornar-se materialmente tangível. O que é tangível? Ele pode ser tocado, numa parte do seu corpo espiritual ou em todo o corpo. Outra propriedade é a sensibilidade global. Sim, quando encarnado, o espírito recolhe impressões por meio das vias especializadas que compõem os órgãos dos sentidos, sem o corpo físico, sua capacidade de perceber amplia-se extraordinariamente. Livre do corpo físico, a percepção do meio que o envolve já não depende mais dos 5 sentidos, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Assim, vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, independentemente, inclusive da posição da posição ou direção, uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica quanto se observa no estado encarnado. Outra propriedade é a sensibilidade magnética. O perispírito é um campo de força e por isso torna-se o espírito suscetível a influências da energia ambiental que o envolve, seria a psicosfera. E é essa propriedade que lhe permite absorver, assimilar e também transmitir a energia espiritual que capta ou recebe. Um exemplo é o processo do passe. O espírito, acumulando energia e estimulando a sensibilidade do médium, conjuga suas forças com a do médium. São as forças psíquicas com as forças vitais, para a transmissão dos recursos de cura. Outra propriedade é a expansibilidade do perispírito, ou seja, pode, conforme as suas condições, expandir-se, aumentando inclusive o seu campo de percepção. Outra propriedade é a bicorporeidade, que é uma expressão mais adiantada da expansibilidade. Define-se particularmente como notável faculdade do perispírito, que possibilita, em condições especiais, o seu desdobramento, ou seja, ele se faz em 2. Sucessivo, ou seja, às vezes quase simultâneo, o desprendimento ou desdobramento faz com que ocorra uma duplicação corpórea ou uma bilocação. Ele está num lugar e pode ser visto em outro lugar também.
Outra propriedade é a unicidade. A estrutura perispirítica, como reflexo da alma, é única. Não há perispíritos iguais, como não existem almas idênticas. Outra propriedade é a perenidade. Não se pode imaginar a alma sem o perispírito. Seu reflexo é ponto de contato com a realidade que o envolve e que vai se apurando e se aprimorando conforme se dá a sua evolução. Outra propriedade é a mutabilidade. O perispírito, no decorrer do processo evolutivo, se não é suscetível de modificar-se no que se refere à sua substância, o é com relação à sua estrutura e forma. Sabe-se por meio da ação plasticizante poder o espírito mudar, por exemplo, seu aspecto. Porém, tal fenômeno envolve apenas uma modificação transitória e superficial, sustentada transitoriamente pela mente. Outra propriedade é a capacidade refletora. O corpo espiritual, extensão da alma que é, reflete contínua e instantaneamente os seus estados mentais. O perispírito é suscetível de refletir a glória ou a viciação da mente. Por isso, nossa atividade mental nos marca o perispírito, identificando nossa real posição evolutiva. Todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada tessitura perispiritual. Você pensa, você se mostra como é. Odor é outra propriedade. O perispírito reflete na sua aura o seu odor, que é característico e particular. E ele é facilmente perceptível, tanto por encarnados que têm uma sensibilidade, e pelos outros espíritos. Outra propriedade é a temperatura. O perispírito também mostra uma espécie de temperatura própria, relacionada naturalmente com o grau de evolução do espírito.